Evangelho segundo escreveu João, o discípulo amado, capítulo 12, versos 27 e 28. Bom, diz assim a palavra do Senhor: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Pai, nós te louvamos pela tua bendita e santa palavra. Ó doce Espírito Santo de Deus, nos consola, nos conforta, nos vivifica. É tão bom sentir a tua presença em nosso meio, é tão bom estar contigo, Espírito Santo de Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos. Fica conosco aqui, não nos desampara. Abençoa nossas vidas, nos enche teu infinito amor. Tão bom sentir a tua doce presença e queremos que o Senhor continue a nos abençoar e a nos dar um direcionamento de acordo com a tua vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós assim queremos te louvar, te agradecer e te exaltar em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, a gente vive uma época de tanta fragilidade. A gente ultimamente tem vivido uma época de querer obter respostas de forma rápida, em um curto espaço de tempo. E depois desse processo de pandemia em que vivenciamos, é bem notório ver que os consultórios de psicologia se encheram. É perceptível ver que as pessoas ficaram doentes, não só espiritualmente, mas fisicamente, psicologicamente. É perceptível ver que surgiram doenças raras e que talvez nunca foi ouvida há tempos atrás em crianças, como o déficit de linguagem, o autismo, que tem imperado na vida das crianças. As pessoas não conseguem mais parar, ler um bom livro, porque o corre-corre da vida não permite mais. As pessoas não conseguem mais parar e ter um tempo para a família. E tudo isso mexeu com a estrutura do ser humano. Na sua agenda já não há mais espaço para ninguém nem para nada. O trabalho impera de maneira tal que você não consegue viver nem para você mesmo. A corrida contra o tempo e a busca incessante em relação ao dinheiro tem tomado conta da cabeça de muitas pessoas, de várias pessoas, não só de uma pessoa. É perceptível ver que os casamentos se tornaram frágeis. Não há mais amizade, não há mais diálogo entre amigos. O diálogo foi trocado pelas redes sociais. O diálogo foi trocado por comunicação digital. Não se há mais tempo de se sentar em uma calçada e bater um papo com um amigo ou fazer uma simples visita
porque os meios de comunicação já imperaram na vida do ser humano. E dia após dia os casamentos se tornam frágeis e mais frágeis. Os ventos sopram, a nuvem passa e logo se desfazem os relacionamentos. As pessoas não querem mais ter um compromisso sério diante de Deus. E você pode estar se perguntando: tá bom, pastor, mas e daí? E daí é que isso tem tudo a ver com o seu relacionamento com Deus. E daí é que isso tudo tem a ver que todo esse arcabouço que foi falado aqui tem atingido o seu relacionamento com Deus. O diálogo entre amigos, a comunicação entre amigos, os casamentos frágeis, tudo isso tem atingido o seu envolvimento e relacionamento diário com Deus. E é por isso que eu queria falar de um tema bem relevante nessa noite, e quero que você saia daqui refletindo do que a gente vai falar. Eu gostaria de te falar um pouquinho sobre essa temática aqui com vocês. Pare de alimentar os seus sentimentos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Pare de alimentar os seus sentimentos. Você já parou para pensar que o ser humano, ele idolatra vários tipos de coisas? Há pessoas que conseguem idolatrar uma imagem, outros conseguem idolatrar um ator ou uma atriz, outros conseguem idolatrar um jogador de futebol, outros conseguem idolatrar talvez o seu filho, o esposo, a mulher, sua mãe. Outros conseguem idolatrar a prata, o ouro. Mas se há uma coisa que muitas pessoas têm idolatrado e alimentado ultimamente, é os seus sentimentos. E você já parou para pensar que muitas vezes os nossos sentimentos falam mais alto do que a nossa razão? E que às vezes deixamos ser levados por um turbilhão de emoções, e que a gente toma decisões pautadas muitas vezes pela emoção em que sentimos, pelo o coração, o pulsar do momento, e somos levados a agir momentaneamente pelo que sentimos, e alimentamos fielmente aquilo que estamos sentindo, e acabamos idolatrando os nossos próprios sentimentos. E às vezes não somos capazes de dizer um não para os nossos sentimentos, porque é mais fácil alimentar o nosso sentimento e é mais fácil idolatrar ele do que você poder parar de alimentá-lo. E o texto que acabamos de ler tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com sentimento. O texto que acabamos de ler é uma aula exclusiva e única de Jesus para as nossas vidas. No versículo 27, o texto que acabamos de ler, Jesus nos diz assim: agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Você conhece muito bem esse texto. Estava nos momentos finais da vida de Jesus. Jesus estava num horto chamado Getsemane, orando, e ele consegue enxergar que a sua hora estava próxima.
Mas diz a Bíblia que a sua alma estava profundamente perturbada. É assim que nos sentimos várias vezes, ao acordar muitas vezes em uma segunda-feira. É assim que nos sentimos muitas vezes, quando não queremos nem levantar da cama. Porque as emoções invadiram o nosso pensamento. E já não conseguimos ter mais controle mental sobre ela. É assim que nos sentimos muitas vezes, quando o turbilhão de emoções e sentimentos negativos invadem a nossa alma. Nos sentimos tristes, cabisbaixo, perturbado. Psicologicamente, a única coisa que a gente quer é sumir do mapa, trancar a porta do nosso quarto. Era assim que Jesus estava se sentindo no horto, naquele Getsemane. E ele diz: a minha alma está assim, angustiada, triste, abatida, perturbada. Não é diferente do ser humano. Mas nesse texto há uma expressão que faz toda a diferença, e é aí que Jesus acaba nos ensinando. Jesus faz uma pergunta a ele mesmo. Sabe aquela pergunta retórica que você faz para você mesmo? E ele chega a dizer: mas o que direi eu à minha alma? A pergunta que Jesus faz é a seguinte: o que é que eu vou dizer para os meus sentimentos? O que é que eu vou dizer para as minhas emoções? O que é que eu vou dizer para mim mesmo nesse momento? O que direi eu? Aqui vem algumas perguntas. O que você diz para você mesmo quando você está em crise? Você fica calado? Você espera outra pessoa perceber que você está angustiado ou triste? Você resolve o problema sozinho? Você pede ajuda? Você se tranca no seu quarto? O que você faz? O que você faz quando as crises emocionais, sentimentais e psicológicas chegam? Jesus fez uma pergunta a ele mesmo: o que eu vou dizer? O que direi eu? A pergunta que Jesus faz é o seguinte: eu alimento este meu sentimento de perturbação, de angústia e de tristeza, ou eu me coloco de pé e tomo uma solução para esse problema? O que você faz quando está assim? Você alimenta os seus sentimentos? Ou você busca uma solução para resolver? Quanto mais você alimenta a sua emoção, mais ela cresce, mais ela sobrevive. Quanto mais razão você dá aos seus sentimentos, mais forte e intenso ele fica. E a pergunta é: o que você faz quando você está no ápice das suas emoções? Esse texto por si só, ele responde esta pergunta. Agora a minha alma está perturbada, e o que direi eu? Será que eu vou dizer a Deus: Pai, salva-me desta hora? É isto que você pede a Deus? Deus, tira isso de mim. Aparta esse momento de mim. Ou a sua reação é de ficar calado, solitário,
se isolar e nem com Deus você fala. Jesus fez a pergunta e disse: o que direi eu? Será que eu digo: Pai, salva-me deste momento? Aparta de mim este momento? Me livra deste momento? Eu tenho algumas verdades para falar para vocês nessa noite. A primeira é o seguinte: é que o fato de você estar perturbado, angustiado ou triste não te dá o direito de fazer o que você quer. O fato de você estar triste, cabisbaixo, perturbado psicologicamente, emocionalmente, não te dá o direito de dizer a Deus aquilo que você pensa ou agir com Deus da maneira que você bem entende. Como assim, pastor? O que o senhor quer falar com isso? A primeira verdade é: ou você controla as suas emoções, ou ela vai acabar lhe controlando. A segunda verdade é que muitas pessoas perdem as bênçãos que Deus tem para a vida dela por não saber controlar as suas emoções. Como assim, pastor? Eu vou dar um exemplo e você vai ver o quanto isto tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui nessa noite. Eu quero falar de um homem que era o homem mais bem-aventurado do Antigo Testamento. O homem que fez abrir o Mar Vermelho. O homem que fez cair maná do céu. Lógico, nós sabemos que tudo foi feito por Deus. Mas Moisés foi o intermediador dessa história. O homem que estendia o seu cajado e boas coisas aconteciam. Mas foi esse mesmo homem que Deus falou a ele: você não vai entrar na terra prometida. E por que foi que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Moisés não soube controlar as suas emoções. E eu vou lembrar esse episódio a vocês. O povo estava sentindo sede. E Moisés já não aguentava mais. O povo no seu juízo, o povo na sua cabeça: Moisés, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede. E aí Deus vai lá, Moisés fala com Deus e Deus diz: Moisés, tranquiliza. Está vendo aquela rocha? E olha o que Deus mandou fazer. Fala para ela, fala para aquela rocha, e tu vai ver brotar água dela. Moisés estava tão zangado com o povo, estava tão estressado, estava tão atônico com as pessoas, já não suportava mais. E talvez você pudesse dizer: mas ele tinha razão, pastor, era muita gente no seu juízo, e chega uma hora que o ser humano explode. É verdade, chega uma hora que o ser humano explode, mas você tem que entender uma coisa: que você não pode falar tudo em qualquer hora e não pode fazer tudo em qualquer momento. Você tem que aprender a dosar e a controlar suas emoções. E Deus deu a ordem a Moisés. O que era para Moisés fazer? Falar. Sabe o que Moisés chega? Ele chega diante da rocha, pega o seu cajado assim, beleza, tá! E a água começa a brotar da rocha. Resolvido o problema? Momentaneamente, sim. Mas quando Moisés estava bem perto da terra prometida, aí Deus disse: Moisés, dá uma subidinha ali no monte, por favor. Está vendo aquilo ali, Moisés? Essa é a terra prometida. Que bênção, Deus. Mas tu não vai entrar nela. Como assim, Deus? Você está esquecido? Eu pedi para você falar a rocha, e não para você agredir ela. Eu dei uma ordem de você falar. E você agiu pelo momento e pelo impulso. As suas emoções foram superiores às minhas ordens. E por conta disso, você não vai entrar na terra prometida. Moisés deixou de desfrutar o melhor de Deus
porque não soube dosar as suas emoções. Talvez vocês já tenham perdido tantas coisas por não saber dosar as emoções de vocês, por ter alimentado os sentimentos, por ter alimentado aquilo que não era para ter alimentado. E temos um problema muito grande por ser humano, é que aquilo que não é para ser alimentado, nós queremos alimentar, e aquilo que é para ser jogado fora, nós queremos colocar dentro de si. Quando oramos ao Senhor, e Deus chega para você e diz: tenha calma, meu filho, vai dar tudo certo. E você chega lá fora e se desespera, quando Deus já deu a ordem que iria dar tudo certo. Às vezes perdemos de desfrutar o melhor de Deus, por não saber controlar os nossos sentimentos. Meus irmãos, e não só o melhor de Deus, perdemos tantas coisas. Há pessoas que perdem amigos por não saber controlar os sentimentos. Há pessoas que perdem famílias por não saber controlar os seus sentimentos. Há pessoas que perdem propostas de emprego por não saber controlar os seus sentimentos, por serem explosivas, por serem agressivas com palavras, por serem atônicas e serem como Pedro, explosiva demais no momento. E é por isso que a Bíblia diz: tenha temperança, tenha domínio próprio e aprenda a gerar dentro de vocês os frutos do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que perdem tantas coisas porque ainda guarda dentro de si um sentimento de ódio, e acaba não machucando o seu próximo, ela acaba machucando a si mesma. Olha, Moisés estava zangado com as pessoas, e talvez ele tivesse até razão de estar zangado, mas ele não poderia fazer aquilo, porque Deus não pediu para ele fazer aquilo. E não há justificativa. Deus pediu para Moisés falar e não ferir a rocha. Às vezes Deus pede para você fazer e você não faz. Às vezes Deus pede para você falar e você não fala. E às vezes Deus está em silêncio e você quer estar falando. Aprenda a ouvir mais. Aqui vem outra verdade, eu falei de duas, mas o texto continua nos dando uma resposta. Jesus estava angustiado, presta atenção nisso, irmãos. Jesus estava triste, e ele fez uma pergunta retórica dizendo: o que direi eu? Pai, me livra desta hora? Olha a resposta de Jesus. Acompanha comigo. Aí vem a resposta de Jesus: Pai, salva-me desta hora. Olha o que é que ele diz: mas para isto vim a esta hora. Jesus entende que era necessário ele passar por aquele período de angústia, dor, lágrima e sofrimento. E ele chega a dizer: eu vim para esta hora mesmo, para passar por isto. A pergunta foi: para que eu vim? Será que o Senhor não pode me livrar deste momento? E ele chega e diz: não, eu vim para isso aqui, para passar por este momento. Queridos, há momentos na nossa vida que talvez a gente não entenda. A gente passa por dor, sofrimento, lágrima, tristeza, há uma série de turbilhão de sentimentos que nos invade. E a pergunta é: o Senhor não está vendo isso não, Deus? O Senhor não vê não, o Senhor não vai fazer nada. Enquanto Deus quer que você entenda que você precisa passar por este momento, que é um momento seu. Mesmo que seja um momento doloroso, mas é seu. Não é dos outros. E Jesus diz isso: foi para esta hora que eu vim, para ser humilhado, cuspido, apregoado em uma cruz, crucificado, coroado, para que futuramente eu seja glorificado.
E aqui vem outra receita do bolo para vocês. É preciso que às vezes a gente passe por estes momentos da vida, para que futuramente a gente possa experimentar da cereja do bolo. Jesus chega dizendo: a minha alma está profundamente angustiada. E o que direi eu? Será que eu vou olhar para Deus e dizer: me livra deste momento, Deus? Aí ele chega e diz: não, eu vim para isto, eu preciso passar por isto. Querido, se Jesus passou por toda esta dor, por que também você não pode passar? E aí vem a resposta de Jesus para Deus. Olha o que ele diz no verso 28. Pai, através disso, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia a Jesus: eu já tenho glorificado e vou glorificar novamente. Você é capaz de, na hora do seu desespero, dizer a Deus: Deus, glorifica o teu nome, glorificado seja o teu nome em meio a este momento. E talvez você não escute uma voz do céu como Jesus escutou, mas talvez o Espírito Santo brade no teu coração e você sinta uma paz tremenda, a ponto tal de você dizer: eu não sei de onde é isso, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está sendo glorificado em meio às minhas tribulações. Dá para você entender uma coisa? É que quando a gente alimenta esse sentimento que brota dentro da gente, a gente só acaba alimentando aquilo que não era para ser alimentado, como eu falei. A angústia, a tristeza, o pânico, o pavor, o medo, o receio, as tribulações, acaba invadindo o nosso pensamento de uma maneira tal que somos capazes de idolatrar os nossos sentimentos e achar que é mais fácil alimentá-los do que resolvê-los. Jesus fez ao contrário. Jesus fez a pergunta retórica: o que direi eu a Deus? Será que eu vou dizer ao Senhor: me livra deste momento? Ou será que eu vou fazer como o Senhor falou na sua oração sacerdotal: que seja feita a tua vontade? Porque é assim que a oração do Pai Nosso nos diz: que seja feita a tua vontade, assim na terra. Aí quando chega no momento de tribulação, você chega e diz: Deus, faz a minha vontade, me livra desse momento. Aí quando você está no bom, você diz: que seja feita a tua vontade. Irmãos, isso é incoerente, isso é incoeso. O que Jesus nos ensinou foi o contrário. Olha que ele está angustiado, perturbado e triste, mas ele diz: o que direi eu? Pai, me salva deste momento. Aí ele chega e diz: não, foi para isto que eu vim. E eu não estou dizendo que com isso o cristão deve ter uma vida amarga e viver uma vida, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte: é que todo cristão vai passar por momentos difíceis, amargos, momentos espinhosos, momento onde você chora, onde você não tem força. Todo cristão vai passar por isso, mas a questão não é o momento em que você está passando, é como você vai reagir em meio a este momento, como você vai se sobressair em meio às circunstâncias, e o que você vai continuar dizendo a Deus. A questão não é em como você vai passar, a questão é o que você está alimentando enquanto você está passando por isso. O que você alimenta? O problema ou a esperança de resolvê-lo? O que você alimenta? Os seus sentimentos de tristeza, angústia e dor?
ou a convicção de que você pode se reerguer, porque você tem um Deus que te fortalece. Porque foi assim que Paulo falou lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando você vai pegar os versículos anteriores, Paulo está dizendo: olha, eu passei fome, eu passei nudez, perigo, espada, eu passei tantas coisas, fui sem ser abundante, quanto também viver na escassez. Mas sabe por que eu sei viver assim, irmãos? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quando eu estou abatido, há um Deus que me fortalece. Quando eu estou triste, há um Deus que me fortalece. Quando eu estou angustiado, há um Deus que me fortalece. Quando eu estou cabisbaixo, há um Deus que me fortalece. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu quero finalizar fazendo com que você reflita. Quantas vezes você passou por fracassos e alimentou? E quantas vezes você passou por fracasso e teve a consciência de que não, eu vou me erguer, eu vou me colocar de pé, porque é um Deus que me fortalece? Reflita. Ou você acha que você está no estufa? Você acha que você é imune aos problemas da vida? Ou você acha que a ciência já criou alguma vacina específica para que você não tenha problemas? Não existe isso, irmãos. Problemas todo mundo aqui vai ter. A grande questão é: o que você tem alimentado? Você tem seguido o que seu coração pede? Porque isso é um perigo. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Você tem idolatrado os seus sentimentos no sentido de: eu prefiro ficar assim, porque é mais fácil eu viver nessa vida assim do que eu sair dela. Ou você tem realmente feito o que Jesus tem nos ensinado? Foi para isso que eu vim. Tanto para passar por problemas, quanto para passar também por momentos alegres. Assim como Moisés passou por momentos íntimos com Deus, ele também passou por momentos difíceis. Assim como os homens de Deus vivenciaram grandes milagres de Deus, eles também vivenciaram tristezas. A grande questão é: como você tem equilibrado isto? Não alimente estes sentimentos de tristeza, angústia, pavor, medo, o que quer que seja. Mas alimente a esperança e a convicção de que ainda há um Deus que há contigo, por onde quer que você ande. Que não importa a situação que você passe, o momento que você esteja vivendo, não importa se triste ou abatido, não pense que Ele esqueceu de você. Deus é contigo. Que Deus assim nos abençoe nessa noite.